por que a gente nunca montou em zebras? Elas estão ali, parecem cavalos, têm praticamente o mesmo tamanho, a mesma estrutura, o mesmo jeito de se mover. Então por que, ao longo de milhares de anos, ninguém simplesmente decidiu usar zebras como usamos cavalos? E não é porque ninguém tentou. Na verdade, tentaram, mais de uma vez, e todas as tentativas falharam. O que já é estranho por si só, porque humanos conseguiram domesticar animais muito mais difíceis. Lobos viraram cachorros, animais enormes viraram gado, até elefantes foram treinados para trabalhar com humanos. Então por que justamente as zebras ficaram de fora? A resposta começa com um detalhe que muita gente ignora. Zebras não são cavalos com listras. Elas parecem, mas são algo completamente diferente. E é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Porque o problema não está só no comportamento, está na forma como elas evoluíram. E quando você começa a olhar mais de perto, tudo muda. À primeira vista, domesticar zebras parecia uma ideia perfeita. Elas vivem em grupo, se alimentam de capim, se movem em manadas organizadas, assim como os cavalos. Então o raciocínio era simples. Se conseguimos domesticar cavalos, por que não zebras? Mas essa comparação é enganosa. Cavalos desenvolveram algo essencial para a domesticação: hierarquia. Eles seguem líderes, aceitam controle, conseguem reconhecer uma estrutura social clara. Isso facilita tudo, porque quando você controla o líder, você influencia o resto do grupo. Zebras não funcionam assim. Elas são mais imprevisíveis, mais independentes, menos estruturadas socialmente. E isso já cria uma dificuldade enorme. Mas esse ainda não é o verdadeiro problema, porque até animais difíceis podem ser treinados com o tempo. O que realmente muda tudo é a forma como as zebras reagem quando você chega perto. E é aqui que a história deixa de ser curiosa e começa a ficar perigosa. Porque zebras não apenas fogem, elas atacam, e fazem isso de um jeito que quase ninguém espera. E quando você entende esse comportamento, fica claro por que tantas tentativas deram errado. Diferente dos cavalos, zebras não entram em pânico e simplesmente fogem quando se sentem ameaçadas. Elas atacam. E não é um ataque leve. Zebras conseguem morder com uma força impressionante. Não é uma mordida de aviso, é um golpe sério, capaz de causar ferimentos graves. Existem registros de zebras quebrando ossos com a mordida e até matando outros animais. E isso não é o mais assustador. Os chutes delas são ainda mais perigosos. Uma única patada pode afastar predadores. Até leões pensam 2 vezes antes de chegar perto. Agora imagina tentar subir em um animal assim. Mas o ponto mais importante é outro. Esse comportamento não é exceção, é o padrão. Zebras evoluíram em ambientes extremamente hostis, predadores por todos os lados, nenhuma margem para erro. E isso criou uma resposta automática, defesa imediata, sem hesitação, sem negociação. E se você está percebendo como coisas aparentemente simples escondem explicações muito mais profundas, já se inscreve porque esse tipo de detalhe muda completamente a forma como você enxerga o mundo. Porque domesticar um animal não é só treiná-lo, é transformá-lo ao longo de gerações. Cavalos passaram por esse processo, zebras não. E não foi por falta de tentativa. Elas simplesmente não têm as características necessárias. São reativas demais, defensivas demais e resistentes demais ao controle humano. E mesmo que isso fosse possível, ainda existiria outro problema: o corpo delas. Zebras têm costas mais rígidas, menos adaptadas para carregar peso, o que torna montar nelas não só difícil, mas ineficiente. E quando você junta tudo isso, comportamento, instinto, biologia, fica claro. Zebras não falharam em ser domesticadas. Elas nunca foram feitas para isso. E talvez esse seja o ponto mais interessante de todos. Em um mundo onde humanos conseguiram controlar quase tudo, as zebras continuam sendo um lembrete simples. Nem tudo foi feito para obedecer.